Boa noite, meu irmão. Cumprimento você com a paz do Senhor. Eu peço para que nesse momento, meu irmão, você estenda as suas mãos e que você interceda por mim, para que eu possa realmente ser boca do Espírito Santo nessa noite. Senhor Deus eterno Pai, você pode se assentar. Meu irmão, abra comigo, por favor, Salmo 42. Já que o Salmo 46 foi lido quase que na íntegra, vamos ler um versículozinho do Salmo 42, versículo 11. Amém? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Senhor e o meu Deus. Meu amado, hoje o tema é cuidado divino em meio à tempestade. E, afinal, quem de nós não passa pela tempestade? Né? Na Bíblia a gente tem diversas metáforas para esses períodos. Tempestade ou deserto. No geral são períodos de dificuldade, aflição, problema. E não é por nada, mas quer saber uma coisa que tem sobrado hoje em dia? É problema, né? Bom, com a chegada do pecado no mundo, o pecado trouxe na bagagenzinha dele alguns companheirinhos. Ele trouxe a dor não existia, meu irmão. Ele trouxe a dor, ele trouxe a morte, trouxe a condenação. E lá no meio daquela malinha, tinham as aflições. Elas também estavam lá. E o que seria narrado por Jesus em João 16:33, quando ele disse que no mundo vocês teriam aflições, começa lá atrás, quando Adão e Eva pecam. A partir dali, a mulher sofre para ter filhos. Para comer, o homem tem que suar a camisa. E a gente tem todos e qualquer e diversos tipos de aflição que nos assolam até hoje. Bom, as aflições hoje que nos afetam, elas são de diversos aspectos, de diversas ordens. Hoje eu posso ter uma aflição, um problema físico. Talvez hoje você esteja doente. Talvez hoje alguém que você ame esteja doente. Podem ser de caráter emocional. Talvez a sua tempestade, a sua batalha hoje seja uma luta contra a ansiedade. Seja para tentar dar um sorriso e levantar da cama de manhã cedo, mesmo no meio da depressão. Seu problema pode ser econômico. Aquela porta de emprego que não abre de jeito nenhum. Ou aquela promoção que nunca vem e que você tanto anseia e trabalha. E os problemas também podem ser espirituais. A falta de fé, o desânimo do cristão, a apostasia, a falta de contato com Deus. Bom, uma coisa é certa: todos nós,
E isso eu posso garantir, estou falando de boca cheia. Eu garanto que todos nós aqui dentro temos algum problema. Eu não sei por qual problema você está passando, mas eu garanto que você tem um. Os mais positivistas vão dizer que com um pouco de pensamento positivo e coragem e dar tempo ao tempo, o problema vai embora. Os mais negativistas vão se abraçar na lei de Murphy. A lei de Murphy é aquela que diz: se tem uma coisa que pode dar errado, ela vai dar errado. E não tem o que você possa fazer. Não precisa nem lutar. Vai dar errado. Bom, a coisa muda de cenário com cada um de nós, porque a gente tem um diferencial. Eu e você temos Cristo. Amém? Isso vai me inibir de ter problemas, meu irmão? Não. Não. Tá? Vai mudar totalmente o cenário para mim, mas isso não vai me inibir de ter problemas. Eu vou continuar tendo problemas. Quem sabe a pessoa às vezes não tem Cristo, e daí quando ela começa a vir para a igreja, Satanás vai lá e começa a colocar mais pedra de tropeço, e o cara diz: nossa, agora que eu tenho Cristo, eu tenho mais problema do que antes, né? Mas a realidade é que todos nós vamos ter problemas, e o nosso cenário, eu posso dizer, graças a Deus, é favorável, porque a gente tem a Cristo. Amém? Bom, para enfrentar os problemas e os desafios da nossa vida, é necessário, às vezes, força, coragem, determinação. E diante de problemas, às vezes é difícil encontrar, né? E às vezes você tem, e você enfrenta esses problemas. E daí você descobre que até com força, coragem e determinação, sozinho não dá. Tá? E com isso, por vezes a gente vai desanimando. O Salmo 46, que foi o salmo que o Juliano começou a ler para a gente, ele é um salmo que ele vai ser resposta a lamentações. Tá? O Salmo 42, 43 e 44... se você parar e dar uma lidinha rápida na sua Bíblia, você vai ver que é aquele salmo mais lamurioso, sabe? Aquele salmo apresentando mesmo os problemas, apresentando as dificuldades. Já o Salmo 46 vai ser uma resposta para esses três que eu falei, né? Então, ele não é um salmo de Davi, ele é um salmo dos coraitas, um salmo dos descendentes de Corá. E é um salmo que traz esperança para quem está aflito. Tá? E ele faz isso tão bem, meu irmão, que lá em 1529, inspirado por este salmo bíblico, Martinho Lutero escreve um hino que nós cantamos até hoje. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Esse salmo, ele realmente, ele aflora a esperança para cada um de nós. E, bom, eu queria te perguntar, você, nos últimos anos, quais são as catástrofes que você tem visto? Eu não vou dizer nem que você tem vivido. Você consegue pensar em alguma catástrofe que você tem visto pelo mundo? Vou precisar de um manual para abrir o... Recentemente, a gente teve as enchentes do Rio Grande do Sul. Catástrofe natural. Um fenômeno natural que atingiu mais de uma cidade, algumas cidades, afetou alguns milhões de pessoas, né? E é considerado uma catástrofe, tá? Quando o governo declarou estado de calamidade pública.
Voltando um pouquinho mais no tempo, você não podia estar aqui na igreja não, meu irmão. Você estava isoladinho na sua casa por causa do Covid. Eu lembro até hoje, gente, que eu estava assistindo a TV Globinho quando eu era criança, e daí começou aquele era o plantão da Globo, anunciando que os 2 ou 3 primeiros aviões tinham atingido as Torres Gêmeas, lá em 2001. São catástrofes, coisas que são estrondosas e que acontecem até um pouquinho mais do que a gente gostaria. Vamos ler Salmo 46, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Olha, o salmista, por ser um poeta, ele consegue dar uma valorizada em algumas coisas, né? E, poeticamente falando, a narração dessas catástrofes é realmente, você fica, uau! Por isso não temeremos ainda que a terra trema, os montes afundem no coração do mar. Bom, esses 3 primeiros versículos, no primeiro, uma afirmação: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Amém? E ele vai apresentar essas catástrofes depois, mas no finalzinho do primeiro versículo, diz que no momento dessas catástrofes ele é refúgio, ele é socorro bem presente. Bom, sabe o que isso quer dizer? Que Deus reina. E pode parecer óbvio, mas às vezes a gente esquece, tá? Deus reina sobre tudo. Ele reina sobre a terra estremecendo, e Ele reina sobre os montes afundando, e Ele reina sobre as águas turbulentas. Ele reina sobre tudo isso. A criação é dele. Então, que temerei eu, se Ele é meu refúgio e fortaleza? Na continuação, eu abro um adendo e digo que o Salmo 46, ele tem um títulozinho especial, conhecido por alguns teólogos. Ele é um Salmo de Sião, tá? Ele cita Sião, a cidade santa. E só que afinal, o que é Sião? Acho que eu vou ter que correr ali no Google. A verdade, meu irmão, é que às vezes é mais complicado mesmo. Porque Sião, biblicamente falando, tem mais de um significado. Sião, por vezes, vai querer dizer sobre um local geográfico. Está no mapa. Sião, o Monte Sião. Ou vai querer falar sobre um povo especial, o povo de Deus, né? Tanto que um movimento judaico se chama sionismo, né? Que é querer separar, né, o judaísmo como uma nação, né? Querer impor o judaísmo de forma política, certo? Então ele separa os judeus como uma nação.
temos também Sião como reino espiritual de Deus, né? Citado como cidade santa. E por fim, a gente tem um sentido poético também para Sião. Sião pode significar a habitação de Deus com seu povo. A habitação de Deus comigo e com você. Onde eu estou com Deus, Deus está comigo. Salmos é um livro poético. E sabendo e entendendo isso, no verso 4, 5 e 6, a gente vai ler o seguinte: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. Algo que é interessante de pescar nesse momento é que no verso 3, eles usam o salmista usa a água como sendo problema. No verso 3 diz: e ainda que estrondem as suas águas turbulentas. Isso aí, quem lê já sabe, isso aí é problema. Isso aí é alguma coisa feia acontecendo. E já no versículo seguinte, quando se trata de Sião, quando se trata de eu comigo, eu com Deus e Deus comigo, a água, ela toma um novo significado. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. Tem algo feio nisso? Não. A diferença de estar com Deus é entender que as águas turbulentas podem virar um lindo riacho que embeleza Sião. A gente vai entender que o problema ele ainda existe, meu irmão. Tá? Quando a gente é pequenininho, lá no Dijap, a gente aprende, quer dizer, MCA, né? Não estou falando que eu estou velho. A gente aprende que Deus nos dá 3 respostas, certo? Deus pode responder para o nosso pedido sim, não. Espera um pouquinho. Então, por vezes, meu irmão, para o seu pedido, para o seu problema, a resposta de Deus vai ser não. Só que, ao caminhar com Deus, o jugo é suave, o fardo é leve. O problema não deixou de existir, mas Deus é que é a diferença. O problema vai continuar existindo, mas caminhar com Deus torna isso mais leve. Você tem com quem contar, você tem com quem compartilhar, você tem com quem buscar ajuda, o socorro. Bom, essa é a diferença de caminhar com Deus ou de estar sozinho. No verso 7, vai dizer o seguinte: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você pode repetir esse versículo comigo? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Depois de todos os problemas, essa é a afirmação do salmista: o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Só que eu vou te falar, às vezes também o nosso problema não é a criação, não é a dor, não é a doença. Nosso problema são as pessoas. Gente que nos cerca. Quem nunca teve um problema com alguém no trabalho? Um amigo que não é muito amigo na escola? Alguém que não gosta de você na faculdade simplesmente porque não gosta? Ou pior, alguém da igreja.
Bom, o que eu venho trazer aqui é que Deus não é um Deus que somente reina sobre tudo. Ele também é um Deus que reina sobre todos. E por vezes, você vai querer buscar o refúgio em Deus por causa de pessoas. Por vezes você vai ser perseguido. Por vezes você vai estar com problema no trabalho. Pessoas que não gostam de você, pessoas que te perseguem, chefes. Por vezes você vai ter gente na faculdade, na escola. Mas por vezes o seu problema pode estar dentro da tua casa. O problema pode estar dentro do âmbito familiar. Às vezes o problema está no relacionamento matrimonial. Bom, pessoas são falhas. E lendo a próxima parte do versículo 8 até o versículo 10, nós vamos ver o seguinte: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, destrói os escudos, ou dependendo da tradução, os carros com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. A gente vê uma ordem divina, um pedido de Deus dizendo, paz, é o que eu quero entre vocês, eu quero que vocês tenham paz entre vocês. E daí eu vou fazer um adendo rápido, porque não tem muito a ver com a mensagem, tá? Mas às vezes, meu irmão, o problema sou eu. Às vezes sou eu que não gosto de tal pessoa. Não gosta por quê? Não fui com a cara. Às vezes sou eu que persigo tal pessoa. Às vezes sou eu que sou a tempestade na vida de alguém. E o que Deus quer de mim? Ele quer paz. E eu não paro. Eu continuo a minha perseguição. Eu continuo sendo a aflição do meu próximo. E com isso, o que eu te digo, meu irmão, assim como Deus falou comigo, é cuidado. Toma cuidado. Porque assim como ele fez com o arco, com a lança e com o carro, ele pode querer te quebrar, te despedaçar e te destruir. Porque do outro lado pode ter alguém procurando refúgio nele, dizendo, Deus me defende. Nós temos que tomar cuidado. Tá? E quando nós somos a parte ofendida, ele diz a mesma coisa. Eu sou o socorro presente. Venha até mim. Bom, Deus é um Deus que não reina somente sobre tudo. Ele reina sobre todos. E Ele quer ser o seu e o meu refúgio. A tempestade vai vir, meu irmão. Os problemas vão vir. Isso, se você está num período tranquilo da sua vida, se você está num período que você diz, não, eu estou bem. Eu vou dizer que não vai ser sempre assim. Eu torço para que sim, meu irmão. Eu torço para que sim. Mas a nossa vida, ela é cheia de problemas. E Deus, Ele quer ser o nosso refúgio em toda e qualquer situação. Para você, Ele quer ser como foi a caverna de Adulão para Davi. Um refúgio no meio da perseguição. Ele quer ser para você como a arca foi para Noé. A salvação quando as águas já subiam. Para você, Ele quer ser como foi a caverna no Horebe. Proteção para Elias, que também foi perseguido. Para você, Ele quer ser como foi a abertura do Mar Vermelho,
um marco de salvação para todo o povo hebreu. Ele é teu refúgio. Ele é tua fortaleza. Ele é teu socorro bem presente na hora da angústia. E quando Jesus, em João 16:33, falou: no mundo tereis aflições. Tem um mas não desanimem, porque eu venci o mundo. Então, para relembrar, o salmista, ele é enfático. O verso 7, ele se repete exatamente com as mesmas palavras no verso 11. E eu vou ler de novo. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é a nossa torre segura. É para frisar, é 2 vezes, é para não esquecer. Meu amado, hoje, Cristo desceu, cumpriu parte da missão dele, retornou ao céu, e ele deixou o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele está disponível. Ele está disponível para você. E você tem que estar disponível para o Espírito Santo também. Então, eu queria terminar esta mensagem perguntando: você crê que o Espírito Santo está aqui? Você crê que ele realmente é socorro presente para você na sua vida? Então eu queria pedir para que você se colocasse em pé. E eu queria pedir para que o Ministério Flame viesse à frente. Para que os presbíteros, os consagrados também viessem à frente. E como eu te falei, meu irmão, eu não sei se você tem um problema físico, se você tem um problema emocional, se você está com um problema econômico, se você está com um problema espiritual. Mas eu queria te convidar, a qualquer que seja o problema, a tempestade que te aflige, você compartilhar com o Espírito Santo nesse momento. Você chegar até um desses homens consagrados, separados por Deus, que vão estender as mãos sobre você e declarar sobre sua vida que o teu Deus é fortaleza. Amém?